Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube. E no vídeo de hoje eu quero te contar um pouco da minha história como desenvolvedor web e mobile, né? Por que não só desenvolvedor web? Porque hoje, eu não sei se você sabe, desenvolvimento web e desenvolvimento de apps, né, mobile, caminham juntos. Então, eu vou te contar um pouco dessa trajetória, eu vou te contar também quando que eu adotei o desenvolvimento de aplicativos, o que não faz muito tempo, se a gente for colocar na balança, né? Porque eu comecei a programar, se eu não me engano, realmente assim, levar mais a sério a programação em 2008, se eu não me engano, né? E hoje é 2020, quando eu estou gravando esse vídeo é 2020. E quando eu comecei, não tinha conteúdo na internet, não tinha os materiais que tem hoje, os cursos, os pacotes, enfim, o que tem hoje que você consegue aprender simplesmente jogando no Google como aprender programação, vai aparecer um monte de artigo. Não tinha nada disso. E aí eu comecei a minha jornada. Eu comecei com HTML e CSS, como todo mundo começa, e depois eu queria aprender a deixar o site dinâmico, né? Deixar minhas aplicações, dar mais vida para elas. E aí eu descobri uma linguagem que era muito popular na época, e até hoje, que é o PHP. Eu lembro que na época, quando eu comecei, se eu não me engano, eu utilizava o Dreamweaver e o Notepad++ para programar, né? Eu lembro que eu fiquei por muito tempo utilizando o Adobe Dreamweaver, e foi assim que eu comecei. Aí você está se perguntando, e o JavaScript, Gui? Eu vou te dizer que como eu não tinha muita orientação na época e eu estudava por conta própria, eu nem sabia o que era JavaScript. Eu sabia que eu conseguia estilizar minha página com CSS, mas eu não fazia ideia que o JavaScript existia. Eu só sabia HTML e CSS, depois eu aprendi PHP e banco de dados. E aí, acho que, se eu não me engano, 2 anos depois ou 3 anos depois, eu comecei a pensar, bom, esses sites aqui, por exemplo, sei lá, o Facebook, não sei se já estava em alta na época, enfim, tinha algumas coisas a mais ali que realmente davam vida para a página, mas como é que faz isso? Na época o CSS não era tão evoluído como é hoje, que você consegue até fazer um jogo com CSS se você quiser. E aí eu aprendi o JavaScript, né? Então, sim, eu aprendi o JavaScript depois de ter aprendido o PHP, né? O que não é muito comum, mas na época eu não tinha nenhuma orientação. E logo depois que eu aprendi JavaScript, a biblioteca jQuery estava em ascensão, né? Todo mundo era jQuery aqui, era jQuery ali. E foi uma loucura porque eu falei, caramba, eu não preciso utilizar tudo isso de JavaScript, eu posso utilizar jQuery e fazer o site dinâmico. E quando eu vi pela primeira vez a sintaxe do jQuery, eu achei assim, poxa, me espantei, né? Falei, caramba, é um pouco diferente, mas será que vale a pena? Aí eu continuei estudando e aí eu já me considerava assim um desenvolvedor full stack, porque eu sabia HTML, CSS, JavaScript e o PHP, né, com banco de dados, eu já sabia o front e o back. E esse conjunto de tecnologias me acompanhou por muito tempo, porque no meio dessa trajetória de desenvolvedor web, eu descobri desenvolvimento de jogos. Então eu não tinha assim muito mais o que aprender em questão de desenvolvimento web, porque o que eu queria construir com aquele arsenal de tecnologia que eu tinha, eu já conseguia. Então eu meio que deixei um pouco de lado o desenvolvimento web e fui para jogos. Aí quando eu comecei a lançar os cursos da Dunk Code em 2017, que foi o primeiro curso que eu lancei, já tinha tecnologias mais modernas, né? Mas eu ainda estava muito naquele conjunto ali de HTML, CSS, JavaScript e PHP, né? Afinal ali vocês vão ver que grande parte do curso de desenvolvimento web é PHP, né? A linguagem assim que eu utilizo hoje, principalmente em desenvolvimento web. Só que uma nova tecnologia estava começando a tomar um mercado, na verdade, um conjunto de tecnologias. E foi aí que, também por causa dos cursos, né, e também eu queria aprender, mas assim, realmente uma questão de, vamos dizer, duplo interesse. Primeiro era para levar para os alunos, mas segundo que eu sabia que eu precisava continuar me aperfeiçoando, né? Então ali começou a surgir os grandes frameworks, começaram a ficar muito em alta, como React, Vue, Angular, e aí foi quando eu realmente comecei a mudar um pouco assim do meu direcionamento. Eu via que eu já tinha um conjunto de tecnologias que eu podia levar para a vida inteira e desenvolver basicamente o que eu quisesse, né? Que realmente com PHP e o bom e velho HTML, CSS, JavaScript você consegue desenvolver tudo hoje, é fato, eu sempre falo isso. Mas eu precisava continuar me atualizando, eu precisava continuar aprendendo novamente para levar para os alunos, mas eu também queria me tornar ainda melhor, certo? Porque hoje no desenvolvimento web é raro você ver uma pessoa que domina 2 conjuntos de tecnologia, porque hoje tem o LAMP Stack, que é esse que eu estava te contando até agora, que é o PHP no back-end, usando Linux como servidor, Apache, enfim.
E aí essa nova era de frameworks, e tinha outra coisa entrando muito em alta, né, que chegou com tudo. Na verdade foi lançado em 2009, mas enfim, foi evoluindo aos poucos, mas chegou uma hora que estourou, que foi o Node. Então ali em 2018, não era nem 2017, depois de eu já ter lançado o curso, eu comecei a brincar com o Node, comecei a entender, comecei a levar mais a sério os frameworks, e ali eu vi que realmente, se eu quisesse continuar nesse jogo como desenvolvedor, e também assim pela plataforma, mas eu acho que é mais uma coisa minha mesmo, de querer continuar aprendendo, eu via que eu precisava, que o LAMP Stack para mim já não era mais o suficiente na questão de ficar atualizado, né? Porque o PHP ele sempre vai existir, não tem como acabar o PHP. Grande parte da web hoje é feita em PHP, mas como um desenvolvedor web, eu precisava de fato aprender esse novo conjunto de tecnologias moderno, né? E aí foi quando eu comecei a deixar um pouco o PHP de lado, só que eu nunca iria deixar de lado, porque é igual aprender a andar de bicicleta, eu basicamente só deixei ele de lado e eu estava desenvolvendo outra habilidade. E aí que eu comecei a aprender firme e forte o Node.js ali em 2018, metade de 2018, junto com os frameworks. 2019 eu dei, vamos dizer assim, uma parada, porque foi quando o nosso curso de desenvolvimento de jogos explodiu, e aí eu fui me especializar em outras game engines, enfim, outras tecnologias, mas eu continuava estudando, e aí, basicamente ali, acho que depois do segundo semestre de 2019 eu retomei meus estudos e comecei a entrar na área de desenvolvimento mobile, né, de desenvolvimento de aplicativos. E para minha sorte, eu estava num momento muito bom, porque desenvolvimento de aplicativos hoje é ridículo de você começar, assim, ridículo talvez seja uma palavra muito forte, mas antes que você tinha que escrever muito código, hoje com JavaScript você desenvolve aplicativos nativos, sim. Então eu peguei um momento muito bom, porque eu já sabia React.js, aí eu comecei a aprender React Native, que foi assim, eu dominei muito rápido, porque é irmão do React.js, são os mesmos criadores, o princípio é o mesmo. E ali eu desenvolvi outra habilidade, que era o desenvolvimento de aplicativo. Aí você está se perguntando, Gui, mas por que você não precisou estudar tanto desenvolvimento de aplicativo para, de fato, desenvolver aplicativos? Você lançou o aplicativo da Dunk Code no mercado, como é que você fez isso tão fácil? Enfim, porque, como eu te falei, como eu escolhi utilizar React, eu tive essa sorte porque existe o React também para desenvolvimento de aplicativos. E como eu sabia React.js, o React Native é praticamente irmão, então se tornou muito fácil o meu aprendizado. Aí você está se perguntando, e o back-end? É o mesmo princípio no desenvolvimento mobile. Quando você desenvolve com React Native ou React.js e você quer consumir o back-end, consumir alguma API, é o mesmo processo. Por isso que foi fácil esse processo para mim. Então, se a gente for parar para pensar, eu só aprendi a desenvolver aplicativos ano passado e eu tô nesse jogo há muito tempo, olha que loucura. E realmente foi por uma questão de necessidade, primeiro porque eu sabia que era muito acessível aprender aquilo do jeito que está hoje, desenvolvimento de aplicativos, e também que eu queria aprender a desenvolver um aplicativo, seja para a plataforma da Dunk Code ou realmente ter mais essa habilidade no meu arsenal, né? E consequentemente, no meio de tudo isso, eu ainda dou aula em alguns cursos da Dunk Code, eu vou lá e entrego para vocês o conteúdo, que eu sei que a galera gosta de aprender também comigo. E basicamente essa é a minha história. E aí hoje você deve estar se perguntando, ok, em 2020 o que o Gui programa, o que ele gosta e o que ele domina? Então, hoje eu digo com muita segurança que eu continuo seguindo firme e forte com PHP no back, né, utilizando o LAMP Stack. LAMP Stack é basicamente o conjunto de Linux, Apache, onde você roda esse conjunto de stack, né? E fortemente com o conjunto MERN Stack. Só que ao invés de utilizar PHP no back-end, eu também sei utilizar Node.js no back-end, e ao invés de utilizar o banco de dados que vocês estão acostumados, que é o MySQL ou MySQL, eu posso usar o MongoDB, que é o que faz parte desse conjunto MERN, que é MERN, né, que é a sigla de cada tecnologia, mas também nada exclui se eu quiser trabalhar com Node e MySQL, que inclusive o módulo no curso de Node.js, a gente utiliza MySQL e não Mongo, né? Eu levei o módulo de Mongo depois para o curso, enfim, só um parênteses. Então eu estou muito em alta eu tô com essas duas tecnologias na mão. Isso me permite basicamente, se antes eu já conseguia desenvolver o que quiser com PHP, agora mesmo realmente abriu muito mais o meu leque, assim. E isso é muito bom porque
Uma aplicação web, obviamente que geralmente você escolhe um stack de tecnologia, mas nada impede se você quiser utilizar PHP ou Node no back-end. Afinal, o que o front vai consumir, o usuário final não sabe e não importa para ele. O que importa é para nós desenvolvedores. Então, se em algum momento eu preferir utilizar Node ao invés de PHP, porque se a gente colocar numa balança o PHP e o Node, cada um tem as suas vantagens, né? Um é mais forte do que o outro. Então eu prefiro utilizar Node ao invés de PHP ou vice-versa. Eu tenho esse conjunto no meu arsenal. Então, este é o Guilherme, desenvolvedor web e mobile em 2020. Eu acho que muitas pessoas assim têm curiosidade para saber até que ponto é o meu conhecimento hoje, né? E aí os outros frameworks, como Angular ou Vue e esses outros aí que tem em alta, né? Mas principalmente esses dois, eu sei, mas eu não vou dizer que eu domino igual o React. Então, só que é isso. Hoje, se você domina o conjunto LAMP Stack e principalmente o MERN Stack, que está muito em alta nas vagas de emprego, não no Brasil, mas pelo mundo inteiro, nunca vai faltar oportunidade para você. Então eu recomendo fortemente você bater nessa tecla, tá bom? E é claro, se você gostou desse vídeo, acho que eu me prolonguei um pouco, mas enfim, eu estava inspirado, estava treinando. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, te desejo um forte abraço e até a próxima.